Boa tarde, regresso ao programa Eclésia neste dia em que recordamos o impulso solidário que mobiliza para o serviço à comunidade. Exemplo do trabalho voluntário são aqueles que dão um pouco do seu tempo para o serviço litúrgico através da participação em diversos coros. Por estes dias, em que ainda ecoam os cânticos da ressurreição, olhamos a música que canta a ressurreição de Cristo. Um esforço de qualidade que se traduz numa melhor celebração dos mistérios da fé. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou e a celebração deste acontecimento mobiliza por estes dias a liturgia nas suas diversas vertentes. Na noite da Vigília Pascal, a comunidade dos crentes começou a acender a luz de esperança que lhe permitia vislumbrar nas trevas da noite a iminência do grande acontecimento. Cristo vencia a morte e nessa superação mostrava como também nós somos resgatados do mal e com ele vencedores da morte. Quando chega a noite de Páscoa, com a alegria da ressurreição, o grande anúncio é este: Aleluia, ressuscitou o Senhor. Participamos na vida de Cristo ressuscitado. Essa vida transforma-nos, toca-nos interiormente, mas leva-nos a exprimir aquilo que interiormente nós sentimos ser a vida de Cristo ressuscitado em nós. A liturgia celebra-o pelas formas, os ritos, os gestos, mas também pela música. A envolvência do canto, o tipo de composição, os instrumentos, tudo se sintoniza com a alegria que deve marcar estes dias, com o entusiasmo que inunda o coração dos fiéis. Naturalmente, em tempo pascal, a música litúrgica há de ser a transmissão, a expressão do mistério da ressurreição do Senhor e, portanto, da alegria que caracteriza a ressurreição de Cristo na vida da Igreja e, ao mesmo tempo, procurar também imprimir aquilo que são as características espirituais do tempo da ressurreição na própria vida daqueles que celebram. Desde os primórdios que a música integra os atos celebrativos do cristianismo. Dos modelos musicais da sinagoga judaica, as comunidades foram acrescentando a arte e a expressão musical dos povos que aderiam ao Evangelho. O resultado é um repertório vasto e rico que influencia a cultura musical do Ocidente e foi modelo inspirador da grande polifonia sacra do período áureo da Renascença. Este património continua hoje a inspirar os compositores de música litúrgica e que procuram novas formas estéticas de narrar a beleza e profundidade dos mistérios da fé. Nestes dias de intensa atividade litúrgica, a Igreja percorreu os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo numa curva celebrativa em que a estética dos ritos e o seu enquadramento musical mudavam radicalmente. É daqueles momentos do ano litúrgico em que se sente o contraste grande em poucos dias. Esta vivência quase que histórica em que nós vamos percorrendo ao longo da Semana Santa os diversos passos, momentos do mistério pascal de Cristo, desde a sua paixão, a entrada em Jerusalém, a paixão, morte, sepultura, a culminar, diríamos, na ressurreição, que tem como momento-chave, momento de facto culminante, a Vigília Pascal e que se prolonga da celebração do dia de Páscoa e depois de todos os 50 dias do tempo pascal. Este é o momento do calendário litúrgico em que a música joga um papel central.
É ela que confere a carga dramática e induz à alegria conforme o ato celebrativo. Os crentes que participam nos atos litúrgicos penetram assim numa atmosfera envolvente, cuja finalidade é revelar e transmitir a mensagem dos acontecimentos. Temos toda aquela carga dramática dos textos da Semana Santa, da paixão, de Cristo na cruz, depois no momento da morte, da terra que treme, do véu do templo que se rasga, tudo isso. Os compositores de Gesualdo, todos os compositores madeiristas, adoram fazer uma espécie de grande teatro musical à volta disso. E depois, de repente, depois desse drama dilacerante, não é? Em que é suposto que nós fiquemos todos arrasados pela noção de culpa coletiva por termos crucificado o Filho de Deus, de repente chegam as boas notícias, afinal de contas aquilo que foi prometido cumpriu-se e, portanto, a este drama segue-se a felicidade eterna, que é a ressurreição. E Deus ascendeu, renasceu, ressuscitou e, portanto, nós próprios também podemos segui-lo para a ressurreição. A ressurreição é o mistério central do cristianismo, o episódio que explica todos os acontecimentos que o antecedem. Nesta linguagem, a música ajuda a interpretar e compreender o alcance teológico do mistério. A música litúrgica é assim uma facilitadora para o crente, um auxílio que o ajuda a penetrar e a compreender o mistério celebrado. É importante perceber que a música ao serviço da liturgia é um fator de participação e de comunhão entre aqueles que celebram. E por isso não é nunca uma música para ser interpretada por alguns, os atores, cantores ou instrumentistas, e a ser escutada, apreciada por outros que seriam os espectadores. A música litúrgica é uma música para toda a Assembleia que celebra. Sem dúvida que há funções específicas de cada um na mesma Assembleia, são funções ministeriais ao serviço de toda a comunidade que celebra. A música procurará ter esta função de envolver todos aqueles que participam na celebração. A música pascal revela a densidade teológica da ressurreição. Pela eloquência da harmonização, os ritmos ou a riqueza instrumental, ela procura traduzir um grau de exaltação cuja correspondência é a alegria que invade a comunidade por celebrar a vitória da vida sobre a morte. A noção de ressurreição tem também um bocadinho a ver com a ideia da ligação entre a dimensão terrena e a dimensão espiritual, entre a vida do mundo e a eternidade, que de alguma maneira a arte e a música tentam igualmente assegurar. Portanto, a noção de ressurreição é também uma espécie de garantia dessa ligação entre o corporal e o espiritual, que a própria música tenta fazer também. Portanto, de alguma maneira, está implícita na própria ideia do gênio criador na música. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, plenis sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. A música sacra é um fruto do gênio criador da humanidade. É uma forma que ela encontra para traduzir em harmonias e tonalidades realidades interiores e espirituais perante as quais as palavras se revelam por vezes insuficientes. A música completa assim o discurso e a capacidade do homem se comunicar com o transcendente. De certa maneira, a liturgia sempre foi o primeiro espetáculo multimédia, não é? A liturgia
implica que todos os sentidos e todas as formas de expressão se combinam num gesto comum que é o da oração. E inclusive esse foi até um ponto de polémica no momento da Reforma, porque os reformistas mais radicais achavam que a Igreja Católica tinha dado demasiada ênfase aos aspectos puramente estéticos e artísticos em desfavor do conteúdo doutrinal da liturgia. E a Igreja respondeu sempre, e a meu ver bem, com a ideia de que a criação artística é um sinal da presença do Espírito Santo, é uma espécie de extensão natural da própria criação divina e, portanto, fazer o melhor da criação artística humana é celebrar a criação divina. Alleluia, alleluia, alleluia. Determinante para que a música litúrgica desenvolva o seu objetivo de elevação da Assembleia no ato celebrativo é a sua qualidade. Este é um requisito fundamental para que a música litúrgica cumpra a sua obrigação. Não sendo ela adorno ou acompanhamento do ato celebrativo, só a qualidade lhe permite cumprir a sua função de ser parte integrante da ação litúrgica. Sem dúvida que a música litúrgica requer qualidade e nós, é uma das dificuldades que sentimos na vida pastoral da Igreja ao nível da pastoral litúrgica, é precisamente a qualidade da música litúrgica. Que não seja assim uma coisa banal, simplesmente dizer ressuscitou, muito bem, estamos muito contentes, que é aquilo que muitas vezes perpassa em tantos dos textos e das músicas litúrgicas ou pseudo-litúrgicas, porque usadas na liturgia, do tempo pascal, porque de facto falta muitas vezes conhecimento da música litúrgica com qualidade e as condições humanas e também técnicas para interpretar essa música litúrgica. E o que nós vemos muitas vezes é a repetição quase exaustiva dos mesmos cânticos todos os anos e sobretudo todos os dias do tempo pascal ou todos os domingos. As comunidades sabem 3 ou 4 cânticos de ressurreição, com aleluias, e pronto, e chega. E de facto há uma pobreza muito grande. Não é só neste tempo da ressurreição, eu diria, ao longo de todo o ano litúrgico. Neste sentido, a Igreja tem desenvolvido um caminho de formação ao nível dos compositores e intérpretes. As próprias comunidades começam a valorizar esta dimensão e a estimular a constituição de grupos corais que possibilitem celebrações mais ricas e participadas. É, aliás, fundamental envolver a Assembleia e possibilitar que esta seja parte ativa na interpretação da música litúrgica. Seria pobre que aqueles que participam não cantassem nunca, por exemplo. Portanto, requer que, pelo menos nos refrões, no caso dos salmos responsoriais, por exemplo, nos aleluias, há de envolver a Assembleia também participando, também cantando a mesma Assembleia. É importante esta participação de todos, porque a música é ela própria uma linguagem universal. A música foi sempre considerada uma metalinguagem, um léxico que começa onde termina a linguagem verbal. O que é certo é que, de facto, não há dúvida que a música tem
um impacto sobre nós que nos faz ver mais longe do que o simples discurso falado e que contém uma dimensão de espiritualidade intrínseca a que nós somos sensíveis, não só por via racional, mas por uma via sensorial e, última análise, espiritual. Por estes dias, a música é festiva. É natural que assim seja, pois traduz um acontecimento de alegria. Porém, a alegria não é forçosamente sinónimo de exuberância. A música litúrgica do tempo da ressurreição, que há de exprimir esta alegria espiritual pela vida nova de Cristo, na qual nós participamos no tempo pascal, não tem que ser uma música, pelo facto de ser efusiva e de exprimir essa alegria, não tem de ser de uma efusão estonteante, diríamos assim. Muitas vezes a música litúrgica, mesmo no tempo pascal, tem uma carga interior que de facto exprime essa vida nova de Cristo, essa alegria pascal, mas com uma serenidade muito grande. Isso é uma marca do canto gregoriano, um estilo da primitiva música litúrgica que, mesmo em dia de Páscoa, mantém a interioridade naquele prolongar melódico das sílabas, como que a ecoar em nós. O que nós celebramos na alegria de Cristo ressuscitado é, antes de mais, um júbilo interior, mas sem se fechar à exterioridade. Isso exprime-se, em contraste até com os outros momentos do ano litúrgico, na palavra, que nós utilizamos no canto litúrgico, no ritmo da própria música litúrgica, na harmonia, no timbre, nos instrumentos que acompanham. Tudo isso deve marcar a alegria da ressurreição na música litúrgica. Hoje, a Igreja e as Assembleias Litúrgicas enfrentam o desafio da qualidade da sua produção musical, mas este é uma interpelação alargada a um conjunto de compositores. Vieira Neri reconhece que, na atualidade, muita música, em vez de elevar, convida a descer. Critica a música para consumo fácil, que nada tem de pedagógico e se consome facilmente, mas que também não eleva nem desafia a refletir. Quando estamos num elevador e temos música, ou quando atendemos o telefone para chamar o táxi e temos música, e no fundo, quando estamos a ouvir rádio, ou quando estamos a ver música na televisão, ou na net, ou a fazer jogging com headphones, muitas vezes não temos uma atitude mais ativa do que nisso. E justamente esta ideia de que a nossa existência cotidiana precisa de estímulos que nos levem a olhar mais alto, que nos levem a ver mais longe, que nos levem a dimensionar a nossa existência, no fundo, a nossa missão, se quiser, e a qualidade da nossa relação connosco próprios e com os outros e com o divino. Essa necessidade de transcendência é uma coisa que o Papa tem sublinhado muitas vezes, bem, e que eu acho que a música assegura de uma forma exemplar. A música representa assim uma linguagem privilegiada
para assegurar um meio eficaz de comunicação entre os homens e Deus. É um recurso importante até para desenvolver, nesta sociedade errante e carente de referências, uma certa sensibilidade para se centrar novamente no essencial que concorre para a edificação do homem e para a sua dignidade. Eu penso, no contexto contemporâneo, num contexto de fim das grandes ideologias laicas, as grandes narrativas, não é, que prometiam o paraíso na Terra, não é? Em pleno contexto de crise que põe em causa, de forma muito brutal, a dignidade humana mais elementar. Eu acho que há necessariamente uma espécie de necessidade coletiva de reencontrar valores e de reencontrar metas que estão para lá dessa miragem de consumo imediato cotidiano. E, portanto, acho que as artes todas têm esse desafio e acho que vão e estão a responder a esse desafio. Acho que a música também o fará, com certeza. A ressurreição de Cristo é lembrada pela música com toda a carga de beleza e densidade. Mas a liturgia, que tem também um rosto musical, é cada vez mais uma linguagem eficaz para falar de Deus aos homens e para propor a transcendência no mundo e numa sociedade que necessita de se reencontrar com Deus. É tudo por hoje. Toda a informação da Igreja Católica está disponível no site da Agência Eclésia, o sítio onde pode ter também acesso aos programas aqui da RTP2 e aos programas Eclésia da Antena 1. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.